Boa noite, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre florais de Bach, tá? Como a gente já havia combinado, tanto a aromaterapia como florais de Bach são temas que nós trabalharíamos depois das provas. Porém, como nós estamos adiantados, eu resolvi antecipar, tá? E aí depois eu passo alguma atividade relacionada a esses dois temas aí depois que passarem as provas, né? A semana de prova que é a semana que vem. Relembrando, né? Semana que vem eu vou tirar o dia da semana para corrigir, né, todos os trabalhos, fazer a devolução desses trabalhos e aí qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Deixa eu sair aqui da frente, né? Então vamos lá. Bom, então florais de Bach, né, é uma terapia, né, conhecida como terapia floral, né? É um remédio, tá? Dentro aí da farmácia, né, quando a gente vai classificar essa palavra remédio, a gente pode utilizar essa palavra para definir os é, as formas, né, de terapia floral, tá? Então todos os florais em si, todos os frascos, né, é, são considerados aí por nós farmacêuticos como um remédio, tá? É uma teoria diferente, uma forma de pensamento diferente. Vocês vão aprender isso mais aprofundado, de uma forma mais aprofundada, lá na homeopatia comigo, né? Onde eu vou explicar para vocês qual é a racionalidade médica que está envolvido, né, dentro dos florais, como que ele é desenvolvido, como ele é manipulado. Então nós vamos trabalhar isso lá na frente ainda no curso, tá? Aqui nessa disciplina de fitoterapia a gente só dá uma pincelada para vocês entenderem o que é, né, esse medicamento floral, como que por quem que ele foi desenvolvido, que ele existe, né? A ideia agora é isso, é a gente conceituar os medicamentos fitoterápicos, né? E o, a, os florais de Bach e a aromaterapia. Então são basicamente três partes aí, né, da nossa da farmácia, do curso de farmácia, né, três dentro, né, da nossa disciplina de fitoterapia são três partes que a gente pode seguir, né, tanto a parte medicamentosa como os fitoterápicos que nós vamos começar a aprofundar também agora, a aromaterapia e os florais, né, de Bach. Tem outros florais também de Saint-Germain, né, tem vários outros, mas que são vêm das plantas também, das flores nesse caso, só que são da terapia complementar, tá? Nós já discutimos bastante sobre isso. Bom, então essa terapia floral é um sistema terapêutico criado por um médico inglês, Edward Bach, tá? Entre os anos 1928 e 1934. Tem suas origens e conhecimentos tradicionais de antigas civilizações, então ele fez um estudo muito aprofundado. Eu vou falar um pouco sobre isso também, tá? E aí, as flores, elas fazem parte da cultura, né? E simbolismo de antigas civilizações. Elas estão presentes aí praticamente é, na sequência da evolução do ser humano, né? Desde quando a gente está aqui na Terra, essas plantas elas nos acompanham, tá? E é lógico que ao longo de todos esses anos, a humanidade foi pesquisando, né, e foi vendo quais eram os benefícios, quais eram os malefícios também, que tem em toxicologia, vou falar um pouco disso também, né, nessa disciplina, né, das plantas, né, quais são os benefícios e malefícios que elas podem causar na gente, tá? Bom, então elas eram utilizadas em rituais, né, em celebrações, em manifestações, né, em tudo quanto é lugar, tá? E uma delas, né, associadas a manifestações de emoções e sentimentos do ser humano. É isso que ele pega para começar a tentar extrair. Se você for pensar, isso não é tão longe da gente. Né? A gente tem plantas que conseguem modular a emoção, temos, né? Desde das medicamentosas até as que são consideradas ilícitas, por exemplo, a cannabis sativa, né? Que consegue então modular aí o funcionamento do nosso corpo, tá? Independente da via de ingestão, né? Que a gente faça dela. De ingestão na via administrativa, né? Então a pessoa pode fumar, por exemplo, então está usando uma via de administração, né, desses princípios aí pulmonar, tá? Ou pode comer, né, a planta e também vai ter esse efeito, tá? Bom, o Edward Bach
Ele não era um qualquer, né? Ele era um médico, gente, olha isso. Ele era um médico bacteriologista, tá? Ele era homeopata também. E foi ele que desenvolveu então essa terapia floral. Foi ele que começou a pesquisar e começou por experimentos, né, com a utilização das flores, propor essa terapia com os florais, tá? Que é utilizada até hoje em dia. Ele dizia, né, que a doença é a cristalização de uma atitude mental e que basta tratar essa atitude para que a enfermidade cesse. Tá? Deve-se tratar a personalidade do paciente, não a enfermidade em si. Então, vou até aparecer aqui para explicar isso melhor para vocês. O que acontece? Quando a gente tem na visão holística do paciente, quando o paciente tem algum fator emocional envolvido, tá? Junto com fatores externos também, por exemplo, a pessoa ficou muito tempo exposta ao frio ali, ou tomou uma chuva, ela vai manifestar um resfriado. Isso, ela está manifestando esse sintoma patológico porque ela ficou num fator externo. E fatores internos são os emocionais. Então, hoje em dia, a psicologia já trabalha isso muito, né? Como que eu posso dizer? A psicologia, ela praticamente abraçou essa ideia, né? Porque antigamente os médicos não achavam que funcionavam assim, que a mente humana conseguiria modular o corpo humano. E hoje em dia a gente já acredita, né? Na nossa medicina nós já acreditamos nisso. Coisa que já no passado, né? A acupuntura já fala isso, por exemplo, há 2000 anos atrás, né? E hoje, na nossa ciência, a gente chama isso de doença psicossomática. Essa palavra psicossomático são fatores psicológicos que somatizam no corpo e essa pessoa começa a manifestar. Então, por exemplo, muitas vezes é em sintomas de pele. Então, a pessoa, quando ela fica nervosa, eu já conversei isso, por exemplo, a imunidade abaixa e aí aparece uma herpes, por exemplo. A herpes é um vírus, já estava ali, aquela pessoa já contraiu. O corpo ele fica ali em cima daquele vírus, controlando ele. Mas quando a nossa imunidade abaixa, esse vírus ele retorna e aí é onde aparece. Então você vê que um estresse, né, causado no trabalho, algum fator emocional pesado que a pessoa passe, consegue modular até o mecanismo imunológico daquela pessoa. Então, se consegue modular o mecanismo imunológico, consegue acontecer outras coisas, né? Modular outras vias do nosso corpo. Então, por exemplo, a psoríase, queda de cabelo, né, problemas aí renais, alguns outros tipos de problema, constipação. Por exemplo, tem pessoas que têm doenças intestinais que ela fica nervosa e aí aquela doença aflora, né? Então, doenças, como que fala? Me fugiu a palavra. Doenças são, não são crônicas, autoimunes, né? Nossa, aí fugiu a palavra. Então essa doença autoimune, ela vem por meio disso, né? Então é o próprio corpo se atacando. Ah, professor, tem todas as doenças são moduladas pela emoção? Não, gente, não são, tá? É lógico que, por exemplo, a gente tem o vírus, né? Vários tipos de vírus, por exemplo, HIV, o próprio corona, tem vários tipos de situações que o ser humano pode passar que também vão levar a patologias. Mas o que a gente tem que entender é que uma parcela dessas patologias podem ser moduladas pelo fisiológico da própria pessoa, que é comandado pelo cérebro. E nós temos que entender também que mesmo que essa pessoa, né, contraia qualquer outra patologia, mas se ela se mantém, né, positiva e com pensamentos, né, bacanas, se ela não se deixa entregar, ela vai ter uma vida melhor, tá? E muitas vezes ela vai ter até uma resposta àquela doença muito melhor que outros, por exemplo. Isso já é muito claro, né? Tem aqueles médicos que se vestem de palhaço para poder animar os pacientes, né? Nós, acupunturistas, recebemos muito pacientes de câncer terminal, né? Então, para aquele paciente, ele já não vai ter a cura mais, né? Nós vamos trabalhar com ele a morte, né? A aceitação, o que ele pode fazer para ter uma melhor vida aqui, né? Um melhor final de vida dele. Então, é assim que a gente trabalha, né? Quem vai para essa área tem que gostar muito do ser humano e tem que compreender e conseguir suportar, junto com aquele ser humano, qualquer um desses problemas, tá? E é muito interessante que é, isso já é falado há muito tempo, como eu estava mostrando aqui para vocês, né? Bom, então o
Bach, o que aconteceu? Ele foi estudando essas plantas e ele chegou em 38 essências, né, desse sistema floral aí, né? Então 38 plantas que conseguiam modular essas características do ser humano. Essas características foram divididas, né, em 12 tipos de humanos, que são chamados de arquétipos. Que é como se fosse 12 situações ali que pode acontecer com o ser humano, tá? E ele pegou esses arquétipos e dividiu em 7 grupos. Vocês já vão entender porque eu vou mostrar isso para vocês, tá? 7 grupos, onde eu tenho então manifestações emocionais encontradas entre todos esses seres humanos. Então, todo mundo, né, pode estar aí dentro de um desses grupos, né, ou até mais de um, e se transformar aí num arquétipo, que é onde a gente vai decidir qual é a planta que vai ser utilizada, né? Através aí então desse sistema que ele criou, tá? Desses é, modelos, né? Vamos falar assim. Então, olha, quais são esses 7 grupos? Medo, indecisão, falta de interesse pelas circunstâncias atuais, solidão, né? O excesso de sensibilidade a influências e opiniões, é, o desalento, o desespero, tá? E a preocupação excessiva com o bem-estar dos outros. Esses daqui são 7 grupos. Dentro desses 7 grupos, a gente vai ter então os modelos de pessoas, os arquétipos, tá? Mas cada ser é único, tá? Então, nós vamos ter aí uma divisão da terapia floral, que eu vou explicar para vocês, onde o tratamento pode ser feito único e exclusivamente para aquele paciente, ou a gente pode trabalhar em cima desses arquétipos, tá? E fazer então um floral, por exemplo, industrializado. Deixa eu aparecer de novo. Porque isso é muito. Eu vou pôr o vídeo da Melissa explicando para vocês como que funciona o trabalho dela, que é muito bacana. E aqui eu também vou pôr como funciona o meu trabalho, né, junto com a Cia da Acupuntura Estética, que também é muito legal. Então, o foco, a gente nunca pode perder que o foco é o tratamento do paciente. É a gente levar, né, o resultado bacana, o melhor resultado que a gente pode entregar para esse paciente, tá? Então, preste atenção. A terapia floral, ela se baseia também em princípios da homeopatia, tá? Onde a gente vai ver o ser humano como único, né? E a gente pode então fazer um medicamento único. Porém, se a gente está passando por alguns é, sintomas, vamos por assim, igual desses 7 grupos, se a gente consegue encaixar o paciente num desses 7 grupos e achar quais são os arquétipos que ele manifesta, né, qual é o modelo que ele tem, eu consigo fazer a indicação de uma terapia floral para ele, industrializada, por exemplo, tá? Porque a terapia floral manipulada, ela gera algumas questões. É muito bacana, eu gosto muito, mas, né, igual a Melissa vai falar, gente, tem que ter, um terapeuta tem que ser muito responsável, ele tem que, né, ser higiênico ali na hora de manipular, tudo mais. Porque você vai estar levando isso para casa, a pessoa vai estar ingerindo, né? Então, eu gosto mais, como a gente é da farmácia um pouco mais crítico, né? Eu gosto de trabalhar com a parte dessa daqui, que são os florais. Eu vou mostrar aí pra vocês, tá? Acho que tá dando pra ver. São os florais Floral Therapy, que é um floral já industrializado, tá? Então eu tenho certeza que aqui dentro ele tá esterilizado, ele tá, né, muito bem ali conservado e tranquilo, tá? Mas assim, se você achar um terapeuta que seja bem criterioso e que faça avaliação, porque não adianta, uma coisa que eu não concordo é a pessoa, porque esses florais eles são vendidos assim sem receita, né? Então a pessoa chega na farmácia, lê lá alguma coisa e vai lá e pega e compra sem qualquer nenhum critério. Isso eu também não acho certo. Eu acho que a pessoa tem que ter o acompanhamento de alguém, né? De um terapeuta, seja o terapeuta floral, seja o acupunturista, né? Porque aí, pra gente fazer a escolha do medicamento que você vai tomar, ou até mesmo o combo, porque às vezes um só não vai resolver, você precisa passar por uma avaliação, tá? Eu vou já mostrar o meu lado e depois a Melissa também vai falar aí do lado dela, tá? Aqui, pessoal, não vou ler a tabela inteira, tá? Mas aqui, olha, estão os 7 grupos. Vocês têm eles aí pra vocês, né? Como eu falei pra vocês, a terapia floral na faculdade de farmácia a gente estuda pra saber o que é, como que é. Agora na fitoterapia. Lá na homeopatia vocês vão conseguir compreender ela de uma forma mais aprofundada, tá?
Então, olha, essências para pessoas que sentem medo. Beleza, mas qual tipo de medo? Né? Vamos supor, um medo inexplicável. Né? Então, tem alguma situação ali, vamos supor, até uma criança, né? Porque a gente tem alguns florais que a gente consegue utilizar para criança, né? E aí vamos supor que isso aconteça, né? Aí a gente tem o tipo de planta que a gente vai utilizar. Eu vou mostrar aí para vocês uma delas, tá? Preocupação ou relacionado a um pânico. Tem outros, fala, professor, mas eu vi numa apostila, eu sou terapeuta, tem outras circunstâncias aqui dentro. Pessoal, tem, né? Mas eu deixei aqui mais resumido, tá? Como eu falei pra vocês, a gente vai ver mais aprofundado depois. Eu nem vou cobrar essas plantas aqui de vocês, tá? A gente vai fazer isso em forma de algum trabalho, alguma coisa depois. Essências para quem sofre de indecisão. Qual é a indecisão? Falta de confiança, né? Às vezes a pessoa tá ali tá sofrendo, por exemplo, porque ela foi traída, né, pelo marido, por exemplo, ou pela esposa, ou pela namorada, e essa pessoa está sofrendo. E às vezes essa pessoa não expõe esse sofrimento, né? A gente vê muito isso com o homem, né? A mulher geralmente ela já é mais é, criteriosa e cuidadosa com os seus sentimentos, né? Ela chega lá na clínica, ela já expõe o que está acontecendo, ela já vai se tratar. Agora o homem não, né? O homem vai se fechando cada vez mais e isso vai sendo prejudicial para a vida dessa pessoa, né? Porque depois, pessoal, no futuro, aquilo reflete de novo em outros relacionamentos, né? Se a pessoa não ir procurar ajuda, tá? Depressão, você vê que a depressão pode estar envolvida aqui com a situação de indecisão, né? A gente tem, o que mais? Deixa eu ver aqui, ó, depressão também, né, pela não interesse em circunstâncias atuais, ó, depressão, né? Então são tipos de situações diferentes. É isso que o terapeuta floral vai decidir o que está acontecendo para poder te tratar, tá? Onde você está encaixado. Por isso que tem que estudar, né, gente? Igual é, a terapia floral, a gente faz o curso que é vinculado a uma escola de Londres, né? Para poder virar o terapeuta. Tem muito cursinho aí meia boca que fala que é um curso de terapia floral e que na verdade não é assim que funciona, né? Mas, enfim. Bom, vamos lá. O que mais? Tudo isso daqui da frente, ó, são as plantas, né, que vão ser utilizadas, tá? São os florais, as essências florais. Aqui, né, eu já falei da circunstância, então, ó, esgotamento físico e mental, né, dificuldade de aprendizado. Na terapia floral therapy, a gente tem medicamentos também florais, né, que servem para isso, tá? O que mais? Essência para quem sofre de solidão. Então, por exemplo, a pessoa está ansiosa ali, né? Ou aquela pessoa muito orgulhosa, que não aceita, né? As situações, você vê que são características psicológicas, né? Aqui dentro da terapia floral, tá? Diferente da homeopatia. É, essências para hipersensibilidade, influências e opiniões, né? Hipersensibilidade a influências e opiniões. Então, aquela pessoa que ela foge dos próprios problemas, né? Então, ela não aceita, ela foge, ela tem uma sensibilidade exagerada, aquela pessoa você não pode falar nada, ela já faz uma tempestade num copo d'água, né? Ou é muito submissa, né? Ou às vezes não aceita as mudanças que pode estar acontecendo na vida dela. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa está passando por algumas situações, né, por algumas mudanças, e ela às vezes vai por empurrada, vamos falar assim, como se ela nem tivesse ali, né? Como se a vida tivesse passando na frente dos olhos dela, ela não tivesse nem vendo, né? Então, pessoal, essa pessoa ela já está num nível um pouco crítico, né? Que tem que fazer um conjunto de tratamento. E nunca, né? Deixo bem claro todas as aulas, nenhuma dessas terapias, desses florais, tá? Substituem medicamentos, tá? Na verdade é o contrário, a gente pode fazer a utilização de florais com medicamentos, né, antidepressivos? Pode, né? Porque o floral ele vai tratar uma área do paciente, né? Emocional, tá? Energética. Agora, os medicamentos nossos, que são os que eu chamo toda vez para vocês de medicamentos que são ocidentais, né? Eles vão modular a fisiologia do paciente, né? Então vamos trabalhar de um modo fisiológico ali, tá? Bom, essências para desalento, desespero, tá? Então fracasso, culpa, angústia, né? Extrema, isso daqui a pessoa passa bastante, né? Por isso, excesso de trabalho, tá? Então
às vezes a pessoa se vê ali entupida de trabalho, né? Ela pode procurar o terapeuta floral, acupunturista, para ajudar ela. É muito bacana, eu tenho muitos pacientes assim, né? Principalmente alunos do curso de medicina que ficam, né, muito exaustos com a correria da faculdade. Muitos profissionais, né, que se veem aí, principalmente agora, né, nessa situação que nós estamos vivendo, né, com excesso de trabalho, procuram bastante, né, a gente. Então, é bem interessante isso. Para nós, né, nós que somos terapeutas, a gente tem que ver isso com o olho de que a gente tem que estudar bastante para conseguir dar o suporte para as pessoas que nos procuram, tá? O que mais? Essência para preocupação excessiva pelo bem-estar dos outros. Esse daqui eu gosto muito, que é aquela pessoa que ela é muito possessiva. É sempre quando ela joga tudo no outro, né? Ou ela é muito possessiva, né? Ela tem um fanatismo muito grande, ou muito autoritária, aquela pessoa, né, que não aceita, intolerante, né? Olha, vocês estão vendo? Ela mesmo se auto-repreende, né? Justamente por pensar o que os outros vão achar dela, então ela mesmo se julga, se repreende. Então é uma gama, né, pessoal, olha só, de plantas. E aí a gente vai trabalhar no dia a dia fazendo o blend, algumas misturas dessas plantas para poder entregar para o paciente. Então, olha, quando o medicamento floral lá, né, o remédio floral, né, vamos falar assim, quando ele é feito, né, a gente coloca o paciente no vidro, como se a gente fizesse isso. Porque o medicamento ele vai ser único nesse caso. Nós vamos atender o paciente e nós vamos preparar um floral único exclusivamente para ele. Tá? É um medicamento que é igual ao homeopático, ele não pode ser é, intercambiado. Você não pode estar tomando o seu floral que alguém fez para você e dar para outra pessoa, tá? Assim como o industrializado também. Por exemplo, se a gente está lá no trabalhando e eu selecionei dois medicamentos para você, né, dois tipos de floral, eu vou te entregar esses florais, você vai fazer o tratamento e esse tratamento floral vai complementar a outra terapia que a gente já está fazendo. Então, por exemplo, eu tenho muito paciente que chega lá e eu dou esse daqui, que é o Só Noite, né? Olha só, que é para insônia, tá? Então, esse daqui é um tipo de floral que serve para quem tem muita insônia, que não está conseguindo dormir por algumas questões, tá? Então vamos supor que eu estou trabalhando com o paciente então lá na minha clínica, a parte de acupuntura, e eu vou indicar esse para ele. Para ele vai ser ótimo, ele vai tomar, vai dar tudo certo. Aí o colega dele, o vizinho, fala assim: "Ah, eu também tô muito ruim, né? Também não consigo dormir tudo". Aí vai assim: "Ah, pega meu floral lá e toma 4 gotinhas, você vai ver, você vai dormir que é uma maravilha". Aí a pessoa toma e fala assim: "Ah, eu não senti nada". Porque, pessoal, de repente, aquela pessoa não tá conseguindo dormir à noite porque ela tava, vamos supor, muito deprimida, muito ansiosa com alguma coisa que tá mudando na vida dela. Aí não adianta. Por exemplo, na minha terapia floral, eu vou precisar associar outro, né, para essa pessoa poder dormir junto com o tratamento. Então, por exemplo, eu daria esse daqui, que é para ansiedade. Então a pessoa tomaria este para ansiedade e depois tomaria este para dormir, tá? Porque aí depende de cada caso. Então, não é a terapia floral, assim como a homeopatia, ela não é uma terapia igual a nossa, né? Que você toma um medicamento, por exemplo, e aí você indica para dor de cabeça, você indica para o seu vizinho, provavelmente ele vai funcionar, né? Nós temos uma questão, uma série de questões. E mesmo assim, nem a nossa terapia é, ocidental aqui, a nossa terapia para questões emocionais, né, que é a psicoterapia, os médicos, né, que são psiquiatras, ele precisa conversar com o paciente, ele precisa ver a questão que está acontecendo com ele. Ele precisa testar os medicamentos antidepressivos. Vocês vão aprender isso na faculdade. Por quê? Porque tem pessoas que são mais sensíveis a alguns medicamentos, tem pessoas que não são sensíveis a alguns tipos de medicamentos. Então, mesmo os nossos medicamentos que a gente classifica assim como os melhores, também não funcionam assim, né? A pessoa precisa ir lá, precisa testar, precisa ver a dose, né? Às vezes tem que ajustar a dose. Então, se nem os nossos medicamentos funcionam assim, por que que os florais teriam que funcionar? Né? Eu vejo muitos profissionais que não entendem nada dessa área, né? Muitas das vezes são médicos que nunca estudaram a racionalidade médica de uma terapia
complementar, né, que antigamente era chamada alternativa, vir dar pitaco e falar assim, ah, mas isso não funciona, porque aí não tem nada, porque né, nesses medicamentos são feitos com água, né? Eu já vi muita gente falando, isso daí é só água. Pessoal, não é assim que funciona, né? Nós temos uma racionalidade médica de muitos anos atrás. Por exemplo, tem pessoas que respondem muito bem à terapia floral e eu gosto. Eu, particularmente, gosto bastante. Tanto que eu tenho a parceria pra gente. Eu atendo os pacientes, né? Eu vou deixar até o telefone aí da Cia da Acupuntura. Então, pela Cia da Acupuntura, eu atendo os pacientes e faço a indicação e ainda faço venda desses medicamentos florais, né? Do Floral Therapy, por exemplo, lá no meu consultório. Porque eu respondo muito bem, eu acredito bem, né? Nessa parte. Então, a gente precisa respeitar o lado, né? A mesma coisa de eu virar, né, um terapeuta floral e falar assim, ah, não toma medicamento antidepressivo porque eles não são, vale nada, eles causam dependência e você vai ficar dependente pro resto da vida daquele medicamento para você ser feliz ou eles não vão resolver, né, vão acabar com o seu rim, com o seu fígado. E a gente também sabe que isso não é verdade. Se o tratamento for bem feito, eles causam dependência? Causam sim, porque são tarja preta justamente por isso, né? Porém, pessoal, se o tratamento é bem feito, com acompanhamento psiquiátrico, com psicólogo, né? Essa pessoa vai passar por aquela fase e ela vai conseguir reduzir esses medicamentos, né? Porque muitas vezes é sim fisiológico, a pessoa precisa desse medicamento, mesmo se ela estiver fazendo um tratamento complementar. Então sempre lembrem que a terapia nunca briga uma com a outra, né? Ela é complementar. Se você vai num profissional que fala mal de uma das terapias, ou mesmo um terapeuta holístico que fala mal da nossa medicina, isso está errado. Né? Já corta, porque isso já não é assim, nunca foi desse jeito e nunca vai ser. Né? Eu acho que o bom terapeuta é aquele que consegue o seu espaço trabalhando com os colegas. Né? Então a pessoa pode fazer um acompanhamento com uma terapia floral sem problema nenhum, porque a gente está tratando uma área do paciente. Pode também procurar um médico caso precise sim de um medicamento um pouco mais forte, né? Porque às vezes o problema emocional é tão grande que a doença já se instalou, né? E aí ela precisa então fazer um tratamento mais profundo, tá? Bom, eu falo sempre isso, eu acho que vai ficar bem claro para vocês ao longo do curso de farmácia, porque assim, algumas disciplinas que vocês têm no curso de farmácia são dessa área, né? São da área complementar e com a visão holística. Então vai dar para comparar muito bem com a medicina ocidental, que é o resto praticamente do curso inteiro, né? Bom, aqui eu coloquei uma única planta, né, para vocês poderem ver como que é, o que funciona, né? A Melissa acho que vai falar de outra também. Então a gente quando está estudando, nós vamos verificar alguns aspectos da planta, né? E a sua indicação. Então, por exemplo, a agrimone, ela é uma planta que cresce até numa altura de 30 a 60 centímetros, principalmente nos campos, né? Nas cercas vivas e terrenos incultos. Essas flores elas aparecem entre junho e agosto, olha que legal. Só que ela produz uma espiga alta, aqui ó, tá ela aqui, né? Com essas pequenas flores amareladas aqui. Só que cada flor dura apenas 3 dias. Então imagina, para você tem que coletar, né, a planta, extrair a flor para depois poder extrair a essência floral para poder fazer os medicamentos, tá? Bom, a indicação para pessoas joviais, né? Essa forma de falar de indicação, ela é muito comum aí para quem é da área da homeopatia, né? Animadas, de bom humor, que gostam de paz, né? E que se desagradam com discussões ou brigas, né? Então nós que somos terapeutas, vamos ter que avaliar a pessoa. Vocês, né? Se vocês quiserem ser terapeutas florais, vocês podem fazer curso de terapia floral, tá? Não precisa estar formado para fazer curso de terapia floral. Inclusive a Cia da Acupuntura traz, né, alguns palestrantes, a gente trabalha em conjunto para trazer algumas pessoas para dar esses cursos, né? Quando eu tiver os cursos eu posso passar para vocês caso vocês queiram, tá? Bom, então a ponto, né? Ela se desagrada com isso a ponto de devido a isso renunciar a muitas coisas, né? Então a pessoa ela começa a se envolver com brigas ali com os familiares, com as coisas, e essa pessoa começa meio que deprimir, né? Que se deixar, vamos falar assim. Né? Então, uma característica emocional que vai ter que ser avaliada no paciente. Essas pessoas, ainda que tenham problemas, né?
tormentos, inquietações, elas escondem suas aflições por trás do seu bom humor. Então, às vezes, é uma pessoa que vive brincando, vive dando risada, né? E aí, mas por dentro ela tá triste, né? Ela não tá. Aquilo lá é uma máscara, tá? Essas pessoas geralmente são consideradas ótimas amigas, né? Porque elas escutam bastante, mas ela mesmo não expõe os seus problemas. E às vezes essas pessoas procuram, né, numa fase mais avançada aí, né, da situação, ela pode procurar o alcoolismo, até mesmo algumas drogas. Então, pessoal, a gente tem que trabalhar, porque aquela pessoa, se você deixa essa pessoa indo, né, ela vai se degradando, né? Nós temos vários humoristas, né, que passam por isso, né, que eles são muito bom na comédia, né? Porém a própria vida deles não tá legal, né? E às vezes eles acabam cometendo suicídio, ou acabam se envolvendo com drogas, né? Isso é muito comum, tá? Mas é lógico que a gente tem que avaliar o ser humano como um todo. Cada pessoa é uma pessoa, né? E o resultado esperado, né, é otimismo e bom humor, tá? Então aquela pessoa que vai trabalhando isso e nós vamos trabalhando a aceitação e os próprios problemas dessas pessoas, tá? Bom, então a doença condicionada por fatores emocionais e pela estrutura aí da personalidade, né? Essas emoções compreendidas como padrões energéticos, como eu já falei para vocês, tá? Então a terapia floral, seja ela qual for, se for a florais de Bach, de Saint Germain, né? Ela vai trabalhar então sempre a questão energética do paciente, tá? Aí aqui eu trouxe para vocês um pouquinho do floral therapy, né? Que é o que eu utilizo para trabalhar. Se alguém tiver interesse aí, né, em saber um pouco mais ou passar pelo atendimento, né, pode marcar aqui. Muitas vezes dá para ser atendido por mim mesmo, né? Eu tenho parceria com a CIA da acupuntura e com os florais therapies para a gente poder ter eles lá dentro, né, para poder oferecer para o paciente, tá? Esses industrializados eles são bem acessíveis, né? Geralmente eles juram em torno aí de 28, R$ 29, tá? E é bem interessante o tratamento, é muito bacana os resultados, né? A gente tem aqui uma linha floral, por exemplo, que é só para mulheres, né? Assim, o momento elas que eles chamam, né? Onde a gente tem indicado para menopausa, né? Para TPM, tem bastante coisa bacana. Até para libido tem, né? Medicamentos da linha floral, tá? Aqui para os pequenininhos, né? Então a gente tem uma linha floral que é inteirinha aqui só para criança, tá? Então é indicado aí, tá? Para ansiedade, por exemplo, adaptação escolar, né? Teimosia, pesadelos, agitação. É bom que quando a mãe chega lá, ela já fala assim: "Nossa, eu quero todo". Mas não é bem assim, né? A gente tem que fazer uma avaliação da criança para poder fazer a indicação correta, né? E para os adultos também, né? Então, relacionados aí com bem-estar, né? A gente tem, eu já mostrei alguns, né? Mas como eu já falei para vocês, a gente tem o Só Noite, que eu já mostrei, né? Um que é indicado mais para tristeza, tá? Todos eles são bem parecidos. O frasco, assim, muda só o rótulo, né? Para pessoa deprimida eu já mostrei também, né? São esses frasquinhos que estão aí, tá? Que mais? Pro dia a dia, então ansiedade, né? Eu tenho aqui também, né, o que é para ansiedade, tá? A gente tem esse daqui que chama Lembra Mais, tá? Esse daqui é ótimo para quem está estudando, né, e não consegue fixar, né, a matéria. Porque lembra que lá nos florais de Bach, o Eduardo Bach, ele tem um tipo de planta que é indicado para isso. É a mesma coisa que a gente tem também na fitoterapia, né? É, ginkgo biloba, por exemplo, né, que está relacionado aí com a maior vascularização cerebral, né, e aí então traz esse benefício. Aqui nos florais nós temos também, né? Tem muito aluno que procura. Quando eu dou essa aula no presencial, fala assim: professor, já traz um para cada um da sala. É bem interessante. E para alguns hábitos, né? Por exemplo, para vício, para parar de fumar, né? A pessoa, pessoal, ela precisa querer, tá?
Não adianta, por exemplo, você pegar um floral que é o zero fumo e, e dar para alguém, para uma pessoa, ou pingar ali, né, num copo de água, por exemplo, ou dar achando que a pessoa vai parar de fumar. Não, porque uma parte tem que vir da pessoa, tá? E a outra parte o medicamento ajuda nesse caso. Aqui eu deixei para vocês, eu não sei, se não tiver legível, né, porque eu acho que no computador dá para aumentar. Vocês podem me pedir que eu mando ele aí no grupo da sala, tá? Ou no individual, caso alguém queira ver, né, o panfleto inteiro, pode me pedir, eu mando aí no particular para vocês, tá? Aqui então nós temos todos eles e embaixo, eu tô aqui na frente, mas não interessa. Eu tenho todos eles e para que eles são indicados, né? O que eles vão fazer. Mas lembre-se sempre de procurar um atendimento. Muitas vezes, por exemplo, igual lá na CIA, o atendimento é até gratuito. Você só paga o floral depois, né? O floral que você vai levar. Então, pessoal, não tem desculpa. Tá? A gente vai, faça, né? Ligue, por exemplo, marque lá, fala assim, não, olha, eu tô deprimido, ou se não você está com seu pai, com a sua mãe, né, com alguém da sua família passando por isso, não deixe, não abandone essa pessoa, né? Por mais que às vezes você não tenha dinheiro para pagar algum profissional da nossa área, já começar pela terapia holística é muito bacana, tá? Aquela pessoa vai se sentir acolhida e vai realmente passar por uma avaliação e se realmente for necessário tomar um medicamento é, mais forte, né, vamos falar assim, ocidental, aí é lógico, o terapeuta vai fazer o encaminhamento para o médico, tá? Mas muitas vezes não, imagina, no que a gente está vivendo hoje em dia, quantas pessoas, né, não tá deprimida porque está trancado em casa, idoso, gente, eu tenho recebido muito idoso lá na clínica, né, pessoas de 70, até 65, 70, 80 anos, porque não pode sair de casa, porque a família é super protetora, tem medo, né, de perder aquela pessoa ansiosa. Então, marque, né, vá lá, faça, né, um atendimento gratuito, pegue o floral, gente, isso não vai custar, é um floral desse, ó, para vocês terem uma ideia, que vem 30 ml. Então, vem muito, né, é, floral aqui dentro. Então, pagar, vamos supor que seja R$ 29, né, R$ 30 num frasco que vai durar alguns meses, né, tratando, gente, isso não é desculpa, né? Só não faz quem não quer, tá? Então, vocês têm acesso, aí eu deixei o meu contato para vocês, porque aqui embaixo, né, pelo e-mail, mas tem o contato lá da CIA, que é a parceira lá que eu deixei aqui o número, cadê? Eu pus o número, pus aqui, ó, até já tem circulado, né? Então mande mensagem, é só o WhatsApp, né? Mande mensagem lá, fale, ó, eu vi uma aula, eu quero ver como que é para fazer um atendimento gratuito para terapia floral. Aí eles vão te explicar como funciona e você faz, dá para passar comigo ou tem alguns outros profissionais lá que também fazem esse tipo de trabalho, tá? E aí, pessoal, eu vou deixar vocês então com a Melissa. É um vídeo muito bacana. Ela trabalha com a terapia floral, ela é psicóloga, só que ela trabalha com a terapia floral de Bach individualizada, né, como ela vai explicar para vocês. É muito bacana o trabalho dela. E quem gostar, né, dessa área, procure a gente, mesmo lá na CIA, mandar mensagem, né, para vocês se cadastrarem lá no grupo para receber, né? Às vezes tem muito curso gratuito, ou às vezes os cursos que são pagos, eles são suportados por algumas empresas, né? Então às vezes paga R$ 20, 30, R$ 10, depende, acho que compensa muito, tá? Para vocês que estão começando agora a faculdade, compensa bastante. Eu vi que o último vídeo teve pouco acesso, né? Isso é triste porque a gente são temas, né, que vocês nunca imaginam que podem voltar à tona na vida de vocês lá na frente, né? E às vezes perde uma simples coisa porque não tem o interesse, né? Agora quem tiver interesse, pessoal, nós estamos aí, tá? Esses certificados também, por exemplo, que essas empresas já, não só aqui, né, mas vocês façam aí da faculdade, tem outras faculdades no Brasil que estão dando palestras online, né, façam essas atividades de qualquer matéria que você goste da faculdade, não precisa ser da minha, mas para vocês aumentarem o currículo de vocês, né, para vocês poderem começar a formar um currículo bem robusto, né, com bastante palestra, com bastante atividades extracurriculares que vocês fizeram, para vocês poderem sair da faculdade já é bem indicado, né, para o trabalho. Então, bom, por hoje é só.
Acho que eu até falei demais, porque ainda tem toda a parte da Melissa. Espero que vocês assistam e gostam bastante aí é, dessa área. E qualquer dúvida eu tô no WhatsApp pra gente conversar, tá bom? Tchau, gente, e boa noite pra vocês.